fazer a naninha de unicórnio, o que que eu fiz? Cortei aqui um quadrado de 40 por 40 no Microsoft branco e usei a primeira matriz do nosso kit e fui lá e bordei aqui algumas estrelinhas. Escolhi um tricoline também com estrelinhas e eu vou colocar a frente do meu Microsoft, onde tem as estrelinhas, com a frente do tricoline. Vou colocar frente com frente. Vou alfinetar tudo e vou usar o meu molde de naninha para riscar aqui no Microsoft o tamanho correto. E aqui tá o meu molde de 37 por 37 com os cantos arredondados. Então eu vou colocar aqui, né? Vou alfinetar agora, vou colocar o meu molde. Vou passar a caneta que apaga com ferro ao redor de tudo aqui. Vou levar depois lá na máquina para fechar aqui o tecido da naninha. Vou reservar essa parte aqui. Para fazer as partes pequenas, eu vou fazer tudo num bastidor só. Então, eu coloquei entretela nesse bastidor aqui de 16 por 26. Mas, se você tiver outro tamanho de bastidor, você faz as partes separadas. Aqui eu quero aproveitar e fazer tudo no mesmo bastidor. E para fazer o chifrinho, a golinha e a estrelinha que ele leva nas mãozinhas, eu escolhi aqui uns tecidos, uns retalhos de Microsoft coloridos, de acordo com o que eu tinha disponível aqui. E para fazer a estruturação e a estrelinha, eu vou usar o Microsoft branco mesmo, certo? Para fazer a cabeça do unicórnio e os bracinhos, eu vou usar sempre o bastidor 13 por 18. Então, para fazer a cabeça e os bracinhos, eu cortei aqui 4 retângulos, medindo 17 de largura por 21 de altura, para fazer a cabeça e os bracinhos. E para fazer o focinho, né? Porque o unicórnio é um cavalo de chifrinho, eu peguei esse outro tom aqui de bege para fazer a parte do focinho do unicórnio. É isso que nós vamos precisar, além das linhas, né, coloridas, porque o unicórnio vai ser bem colorido. E vamos lá para a máquina para montar o nosso unicórnio. Eu tô aqui na bordadeira e agora eu vou juntar todas as peças que eu vou bordar no mesmo bastidor. Então, vou achar aqui, ó. Eu quero bordar, eu vou escolher o bastidor, eu vou escolher aqui o chifrinho, aí vou pegar aqui o bastidor, vou escolher o maior bastidor que eu tenho. Aí, definir o chifrinho. Aí, eu vou levar aqui o chifrinho lá pra cima, que eu quero aproveitar todo o bastidor. Então, o chifrinho vai ficar aqui em cima. Aí, eu vou pegar, ó, adicionar. Vou adicionar aqui a golinha. Ó, vou deixar ela aí mesmo onde ela tá. E vou adicionar agora a estrelinha, que é a almofadinha do nosso unicórnio. Olha, assim eu consegui colocar as 3 matrizes no mesmo bastidor. Se eu quiser mexer aqui, olha, se eu quiser jogar aqui a golinha pro lado, para não ficar tão perto da estrelinha, eu consigo colocar, ó, e um pouquinho mais para cima. Então, agora, olha, já estou com as 3 matrizes juntas no mesmo bastidor. E eu esqueci de falar, eu vou começar aqui pelo chifrinho, né? E eu esqueci de falar que eu vou usar alguns estruturadores para o chifrinho ficar um pouquinho mais durinho. É um retângulo de nylon dublado e um retângulo de TNT 80. Mas lá na precificação, onde tem toda a lista de materiais, vocês vão ver as medidas certinhas, ok? Então, vamos agora iniciar com o processo do bordado do chifrinho.
Coloquei aqui o bastidor 16 por 26 e vou começar fazendo o chifrinho. Então, a primeira costura é para marcar onde eu tenho que encostar os tecidos. Peguei aqui dois retângulos, né? Um de Microsoft e um de nylon dublado, medindo 11 por 15. Vou colocar o lado direito do Microsoft em si, o lado direito virado para cima, sobre o nylon dublado, com a espuminha virada para cima também. Vou colocar aqui, vou fazer um sanduíchezinho, vou colocar aqui sobre a demarcação e vou fazer a próxima costura. Já fixou tudo aqui e vai fazer agora o primeiro acabamento, que vai ser amarelinho. Você pode escolher as cores que você quiser. Essas cores foram as que eu escolhi, mas você tem a liberdade de escolher as cores que você quiser, porque o unicórnio é bem colorido. Terminou a primeira cor, agora eu vou escolher a próxima cor. Vou fazer roxo, lilás, né? Terminou a segunda cor, vou escolher a terceira cor. Vou colocar rosa. Agora eu vou pôr vermelho. E a última partezinha vou colocar azul. Agora vou escolher a cor que vai fazer todo o acabamento em volta. Ainda não vai fazer. Por enquanto vai fazer o acabamento entre essas cores. Então eu vou escolher aqui um lilás um pouco mais forte. Porque eu não tenho tecido lilás, então eu vou compensar com com a linha lilás. Terminou de bordar todo o chifrinho. Agora eu vou tirar o bastidor e na parte de trás eu vou colocar um retângulo de TNT 80, 11 por 15 e também aqui outro Microsoft de 11 por 15. Vou colocar na parte de trás para dar estruturação para o nosso chifrinho. Vou fazer isso e já volto para mostrar. Olha, coloquei aqui na parte de trás um retângulo de TNT 80 e depois por cima o Microsoft com o lado direito virado para mim. E agora eu vou voltar lá para fazer uma costura de fixação antes de recortar o excedente, o excesso aqui de tecido. Agora já fixou todas as camadas, eu vou tirar o bastidor, vou levar lá na mesa, vou cortar todo o excedente de tecido e vou voltar aqui para fazer o acabamento. Prontinho, olha, já cortei toda a parte da frente, a parte de trás, então ficaram 5 camadas, né? Ficou o Microsoft na frente, o nylon dublado, a entretela, depois o TNT 80, depois o outro Microsoft. Agora só vai fazer o acabamento. O chifrinho tá pronto, agora nós vamos para a parte da golinha. Já vou deixar aqui com essa linha mesmo, que é só para demarcar onde eu vou pôr o primeiro tecido. Aqui é o primeiro tecido, eu vou colocar esse rosinha aqui. Vou mudar a cor da linha. Agora já vai marcar aqui o do lado direito, que vai a mesma cor, é só tá marcando. Vou cortar aqui o tecido. Já vou encostar aqui para ele fazer essa segunda costura aqui.
Já fez os dois ladinhos, agora vai fazer a marcação da próxima costura. Vou pôr aqui o tecido, próximo tecido, vou pôr amarelinho e vou fixá-lo. Vou retirar o bastidor, cortar esse tecido para fazer o outro lado. Desse lado eu vou fazer um vermelhinho. Vou remover e vou tirar novamente. Já removi o excesso de Microsoft. Agora vai fazer aqui o meinho da golinha, que eu vou fazer azulzinho. Novamente vou retirar o bastidor, vou cortar o excesso de tecido e volto novamente com o bastidor. Agora, vou voltar a linha roxa para fazer o acabamento entre as cores e depois fixar o Microsoft atrás para dar acabamento na golinha. Agora eu vou retirar o bastidor, vou colocar o Microsoft atrás, prender com a fita crepe para fazer o acabamento de trás. Olha, coloquei aqui um retângulo de Microsoft branco que cobrisse o suficiente para cobrir toda a golinha. Prendi com fita crepe e agora eu vou fazer uma costura de fixação, que é uma costura que vai fixar todas as camadas juntas. Agora eu vou tirar daqui, vou remover todo o excesso de tecido que tenha e vou voltar para fazer o acabamento. E vou também trocar a linha da bobina. Como eu vou fazer o acabamento aqui em cima em lilás, eu vou trocar a bobina também pela cor lilás para ficar o acabamento perfeito. Já cortei aqui o excesso de tecido, tanto na frente quanto atrás, né? E agora vou trocar a linha da bobina e vou fazer o acabamento da parte de toda a volta da golinha. A golinha tá pronta. Agora nós vamos fazer a almofadinha. Então vou baixar aqui, vou fazer com a mesma linha. Eu vou baixar só para marcar onde é que eu tenho que encostar o tecido. E depois eu troco a linha pela linha azul e a bobina para branca. Já marcou aqui onde eu tenho que pôr o tecido. Agora eu vou trocar a linha de cima pela azul e a linha de baixo também pela branca para fazer a almofadinha. Decidi fazer a almofadinha azul, então agora eu vou colocar aqui o tecido azul, bem em cima da marcação, para fazer a almofadinha. Então eu venho aqui, vejo bem se eu tô cobrindo toda a marcação da estrelinha, todos os lados. Microsoft com o lado direito virado para cima. E agora eu vou fixar o tecido. Agora vai fazer os olhinhos e a boquinha da estrelinha. Então eu vou pôr o plástico preto para ficar mais bonitinho. E vou colocar um plástico aqui antes de bordar os olhinhos e a boquinha. Vou remover o plástico preto porque agora vai fazer as bochechinhas rosadas. Agora eu vou tirar o bastidor porque eu vou aproveitar esse tecido mesmo para fazer a parte de trás da estrelinha. Vou voltar a linha azul. Então, vou ver qual é o lado direito do Microsoft e vou pôr aqui frente com frente, cobrindo toda a estrelinha.
As partes pequenas do nosso unicórnio já estão prontas. Agora vamos fazer a cabeça. Para fazer a cabeça do unicórnio, coloquei aqui um bastidor 13x18. Vou colocar o Microsoft branco com o direito virado para cima, cobrindo toda a minha área de bordado. E vou colocar a linha branca aqui na parte superior e na parte inferior. A próxima costura vai me marcar onde eu tenho que colocar o tecido do focinho. Vou encostar aqui o tecido que eu escolhi para fazer o focinho dele. Com o direito virado para cima. Agora eu vou remover o bastidor, vou lá cortar todo o excesso de tecido para fazer o acabamento. Olha, já cortei todo o excesso de tecido, vou voltar aqui o bastidor, vou trocar a linha de cima por uma linha bege. Terminou de fazer aqui o acabamento em volta do focinho e agora vai começar a fazer o cabelinho. Então tem uma ordem certa aqui para fazer o cabelinho, porque tem uma sobreposição, né? Então, vou começar fazendo com o amarelinho. Vai marcar aqui onde é o primeiro. Vou encostar aqui o tecido, vou pegar esse lado aqui que já tá cortado. Vou encostar aqui, fixar. Vou recortar o excesso e já vai fazer o acabamento com a mesma cor. Já vou mudar a linha para a cor do próximo tecido que eu vou usar. Vou usar o vermelho. Vou encostar aqui o tecido vermelho. Direito sempre para cima. Agora eu vou tirar o bastidor, remover o excesso de tecido para fazer o acabamento. Removi o excesso aqui de tecido e agora vai fazer o acabamento aqui do vermelho. Terminou essa parte, agora eu já vou pôr a próxima cor que eu quero colocar, vou colocar o azul. Então eu já coloco a linha na cor azul para ir adiantando. Vai fazer a demarcação. Vou remover o bastidor para tirar o excesso de tecido novamente. E agora vai fazer o acabamento. Agora eu vou fazer a última parte, que eu vou colocar o cor-de-rosa. Agora vai fazer o acabamento do último cabelinho. Finalizou aqui os cabelinhos coloridos e agora vai bordar os cílios. Não vai poder bordar direto porque tem uma ordem aqui das cores dos olhinhos, né? Então não vai dar para bordar direto, vai ter que bordar o preto e depois voltar ao preto novamente. Mas eu vou colocar o plástico preto também aqui nos cílios para não subir pelinho do Microsoft branco.
Vou remover aqui o plástico preto. Depois eu faço a remoção correta. E agora vai bordar a parte branca do olhinho. Terminou de bordar a parte azul dos olhinhos, agora vai bordar a parte interna, que é preta. Vou colocar novamente o plástico preto para ficar bonitinho. Terminou de bordar os olhinhos, vou limpar bem aqui, porque precisa fazer uma estrelinha aqui no meio, então não pode estar preto. Agora vai fazer o narizinho. Agora vai fazer as bochechinhas, o rosadinho das bochechinhas. Agora finalizou de fazer as bochechinhas, terminou de fazer as bochechinhas. Agora eu vou centralizar aqui, ó, o chifrinho. Vou lá na mesa, vou centralizar, vou prender com fita crepe antes de colocar a parte de fora para fechar aqui a carinha do unicórnio, tá? Então eu vou lá, vou centralizar bem aqui e vou fixar com fita crepe. Já venho mostrar. Olha, virei o lado direito do chifrinho para baixo, né? Deixei o avesso para cima. Centralizei aqui bem no meio dos olhinhos, usei os olhinhos como base, fixei bem. Agora vai voltar pro bastidor. Vai voltar pra bordadeira, quer dizer. E vou colocar o Microsoft branco sobre todo o bordado, com o direito virado para baixo, para fixar agora tudo junto. Vou mudar a cor da linha para linha branca. A cabeça está pronta, agora vou retirar, remover, recortar tudo em volta, virar e fazer o enchimento. E depois nós vamos fazer agora os bracinhos. Coloquei aqui o bastidor 13 por 18, com a entretela rasgar fácil. Agora vou achar aqui a minha matriz de bracinho. Vou colocar já o tecido branco com o direito virado para cima, cobrindo todo o meu bastidor aqui. Toda a minha área de bordado. Vou descer e já vou mandar fixar o tecido aqui. Agora, vou fazer as estrelinhas que o unicórnio tem no bracinho. Na mesma cor da que eu fiz lá no paninho da naninha. Vou voltar agora a linha branca e já vou fazer o fechamento do bracinho. Vou pegar o outro retângulo de Microsoft, vou ver qual é o lado direito, vou colocar direito com direito e já vou fazer aqui o fechamento dos bracinhos. Terminou aqui de fixar as perninhas, então estamos com tudo pronto. As perninhas, a cabeça e todos os itens extra. Então agora nós vamos lá na mesa e vamos desvirar e fazer o enchimento para finalizar a nossa naninha. Agora que finalizamos o bordado da cabeça, dos bracinhos,
Eu também desvirei aqui a estrelinha, enchi com um pouquinho de plush e fechei com os pontinhos invisíveis. Lembrando que essa estrelinha aqui é opcional. A golinha já tá aqui reservada e agora nós vamos desvirar e vamos encher os bracinhos e a cabeça. Então, vamos remover a entretela. Depois de remover a entretela, a gente vai cortar aqui ao redor de toda a costura, deixando mais ou menos uns 4 ou 5 milímetros de distância da costura. Aqui no meio dos bracinhos, eu vou dar uns piquezinhos aqui só para ajudar na hora de virar, sem chegar na costura. Agora, aqui, desse lado aqui, a gente tem as estrelinhas. Então, nós vamos no lado oposto, nós vamos separar aqui com cuidado os dois tecidos e vamos fazer um cortinho aqui, ó, bem na pontinha. E vamos abrir esse corte, deixando mais ou menos com uns 3 centímetros. Pronto, é por aqui que nós vamos desvirar a peça. Olha, e assim vai ficar as patinhas. E aqui por esse buraco também, nós vamos fazer a parte do enchimento. Para a cabeça e para os bracinhos, vão ser cerca de 60 gramas de plumante. A gente vai encher os dois lados aqui dos bracinhos, mas aqui na parte do meio a gente não vai encher. E agora, nós vamos fechar esse buraco aqui com pontos invisíveis. Agora, vou limpar aqui a parte de trás desse bordado, remover a entretela e desvirar aqui pelo lado do pescocinho. Com a cabecinha desvirada, agora também vamos encher com o plumante. Prontinho, olha, a cabecinha tá cheinha, as orelhinhas cheias, a bochechinha, tá tudo modelado. O bracinho tá pronto. Agora eu vou fechar aqui embaixo com pontos invisíveis. Vou fechar aqui atrás com pontos invisíveis. E vou lá pra máquina pra gente montar a nossa naninha de unicórnio. Para fazer o tecido da naninha de unicórnio, né? Nós pegamos o Microsoft, bordamos aqui as estrelinhas. Peguei um tecido aqui também de estrelinha. Vou colocar direito com direito. Vou pegar o meu molde, que eu fiz em papel cartão, medindo 37 por 37 com os cantos arredondados. Vou riscar aqui sobre o avesso do tricoline com a caneta que apaga com o ferro. Vou lá na máquina, vou costurar sobre essa risca todinha aqui e vou deixar aqui, ó, aqui vai ser a parte da ponta que vai ficar aqui na frente da cabeça do unicórnio. Então, eu vou deixar aqui a abertura, aqui na parte oposta, uma abertura para poder desvirar o tecido da naninha. Vou alfinetar e vou lá na máquina para costurar. Agora eu tô aqui com o tricoline, direito com direito, já risquei com o meu molde, como eu mostrei lá na mesa, e agora eu vou fazer uma costura sobre a risca que eu fiz. Prontinho, finalizei aqui a costura, vou cortar tudo aqui ao redor, deixando uma margem mais ou menos de 4 a 5 milímetros. Vou desvirar pela abertura que eu deixei, vou lá no ferro bem morninho, vou passar e assentar bem. Vou fazer isso e já volto pra gente fazer a costura de acabamento de pesponto aqui na nossa naninha. Já desvirei. Já fui lá no ferro, pelo lado do tricoline aqui eu passei com o ferro bem morninho, assentei todas as costuras. Naquela abertura que nós deixamos para desvirar, eu vou aproveitar e vou colocar a minha
etiqueta aqui nessa parte. Então, eu vou colocar minha etiqueta aqui nesse canto de trás, virada para cima. Primeiro, eu vou pregá-la no tricoline, para fixar aqui no tricoline. Olha, fixei aqui no tricoline, aí quando eu vier aqui costurando o Microsoft, ela já vai estar no lugar certinho. E vou costurar, vou fazer uma costura de pesponto aqui, com o ponto número 3 de um pé de máquina. Uma coisa que eu costumo usar bastante quando eu vou fazer o pesponto da naninha é a guia imantada. Então, eu gosto bastante de usar essa guia. Eu coloco aqui, né, marcando o pé de máquina, porque isso me ajuda nas curvas. As curvas ficam perfeitinhas, eu gosto bastante de usar. Prontinho, olha, finalizei a costura. A ponta aqui da nossa neninha vai ter as estrelinhas. Do lado contrário das estrelinhas, eu vou dobrar aqui ao meio a naninha, né? Vou dobrar aqui direitinho. Pra achar bem o meio aqui na direção das estrelinhas. E daqui dessa pontinha pra cá, eu vou marcar 14 centímetros, onde eu vou pregar os bracinhos. Olha, fiz uma marquinha aqui, bem pequenininha, só para eu saber aonde eu tenho que pregar os bracinhos. Aqui estão os bracinhos. Eu vou colocar bem em cima dessa marquinha aqui que eu fiz, eu vou colocar bem em cima. E vou, com cuidado, colocar embaixo do meu calcador aqui da máquina. E vou fazer aqui um retângulozinho costurado. Vou costurar aqui um retângulozinho. Olha, preguei aqui no meio, na parte de trás fica bem discreto. E agora, com a linha de pipa, eu vou costurar a cabeça do nosso unicórnio aqui no meio dos bracinhos. O que que eu faço? Eu começo aqui pela parte de trás da cabeça, eu dou um ponto aqui e um ponto no bracinho, um ponto na cabeça, um ponto no bracinho, e vou fazendo assim toda a curva até voltar no mesmo lugar e fazer o ponto de arremate. Conforme você vai costurando, você vai escondendo aquela parte onde você fechou a cabeça. Então, ela vai ficar embutida aqui no meio das suas costuras. Terminou de fazer aqui toda a volta da cabeça, voltou para o mesmo lugar, você vai dar um ponto final aqui. Você vai dar uma laçada, né? Apertar bem e você pode sair, enfiar a agulha aqui atrás, olha, e você pode sair aqui na frente, você puxa bem, corta que essa linha vai sumir completamente. Olha, prontinho, olha, a cabeça já está bem presa aqui nos bracinhos. Agora a gente tem aquelas duas opções, a gente tem a almofadinha de estrelinha, que a gente pode colocar aqui na mão do nosso, costurar aqui, dar uns pontinhos aqui na mão do nosso unicórnio, como se ele estivesse segurando a estrelinha. E temos a golinha, e a golinha é opcional, você pode usar a golinha ou você pode fazer um laço de fita no pescocinho, também fica bem bonitinho. Eu vou usar a golinha que a gente fez, eu cortei aqui 2 pedaços de fita de gorgurão, você pode usar a fita que você tiver aí, pode até ser cordão, não tem problema. Eu selei as pontinhas aqui com a parte azul da chama, e vou, da chama do isqueiro, e vou agora colar essa fitinha aqui
com a minha cola T6000. Vou colar aqui na beiradinha e depois ainda vou dar uma reforçadinha com os pontinhos à mão. Olha, colei aqui e agora vou dar uns pontinhos aqui à mão. Prontinho, ó, colei e ainda dei uns pontinhos com a linha na cor da fita. Aí, olha, é só você colocar aqui a golinha nele e fazer o lacinho atrás. Você pode fazer um lacinho ou um nozinho, eu vou fazer um lacinho. Olha, ficou assim com a golinha e com o lacinho na parte de trás. Se eu achar que o lacinho tá muito comprido, você pode cortar as pontinhas, deixar menor aqui, ó, e selar novamente com o isqueiro. Prontinho. Depois de colocar a golinha, chegou a hora de fixar a almofadinha de estrela. Eu já fixei um lado aqui, agora eu vou fixar o outro. E eu estou usando para isso a linha de pesca. Essa linha de pesca aqui, ó, que é uma linha incolor, bem resistente, da Círculo. Eu gosto de usar ela, eu usava muito ela para fazer laços, né? E eu gosto de usar quando eu quero costurar alguma coisa assim que eu não quero que a costura apareça. Então, eu já preguei aqui, ó, um lado da estrelinha e agora eu vou pregar o outro lado aqui no outro bracinho com essa linha. Olha que fofura ficou aqui o nosso unicórnio. Olha, com chifrinho, tá estruturado, mas não é durinho, então não é uma coisa que vai machucar o bebê. Tem a golinha dele aqui, ó, que pode ser removida, pode ser trocada por uma fita. Tem a almofadinha de estrelinha aqui no bracinho e tem aqui as estrelinhas no tecido. Olha que fofura! Me fala se não vai encantar suas clientes essa naninha. Então, se você quiser adquirir esse kit de matrizes, né, que vai o chifrinho, a cabeça, a almofadinha, o bracinho com as estrelinhas para o tecido. Se você quiser adquirir, é só entrar em contato através do WhatsApp, que tá aqui na descrição do vídeo, ok?